Oi, gente. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito importante a inscrição de vocês, porque dela depende, né, o deslanchamento desses vídeos. Né? Dela depende, né, o incentivo para que continuemos com a nossa exposição sobre Adam Smith, David Ricardo e Max. Né? Até lá será um tempo bastante demorado. Então inscrevam-se e não esqueçam de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A nossa conversa de hoje vai ser muito breve, vai ser apenas um arremate final da teoria do Adam Smith. Eu quero apenas destacar uma questão que acho que não ficou muito clara em Adam Smith, que é a questão do Estado. Qual é a função do Estado? Marx, quando escreveu o Manifesto Comunista, em parceria com Engels, ele diz que a burguesia, que o Estado é o comitê da burguesia. E até hoje, né, Marx é criticado por isso. Né? Ele diz isso no Manifesto Comunista, ele diz nos seguintes termos: a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios. O executivo é um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Muito bem. À primeira vista, parece o Estado como comitê da burguesia de autoria exclusiva de Marx. Ora, mas se a gente analisar no Adam Smith a determinação do salário, vai ficar muito claro que a função do Estado, que o Estado existe, né, para defender exclusivamente quanto à classe trabalhadora os direitos, entre aspas, da classe capitalista. Vejamos como é que ele analisa a determinação dos salários. Ele diz o seguinte: quais são os salários comuns ou normais do trabalho? Isso está no capítulo 8 do volume 1 da Riqueza das Nações. Então ele responde: isso depende do contrato normalmente feito entre as duas partes, cujos interesses, aliás, de forma alguma são os mesmos. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade e, além disso, a lei autoriza, ou pelo menos não os proíbe, ao passo que, para os trabalhadores, a lei proíbe a associação dos trabalhadores. E continua ele: não há leis do parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução dos salários. Muitas são, porém, as leis do parlamento que proíbem associações para aumentar os salários. Em todas essas disputas, o empresário tem capacidade para aguentar por muito mais tempo. Um proprietário rural, um agricultor ou um comerciante, mesmo sem empregar um trabalhador sequer, consegue geralmente viver 1 ano
ou 2 com o patrimônio que já puderam acumular. Ao contrário, muitos trabalhadores, continua Adam Smith, não conseguiriam subsistir uma semana. Poucos conseguiriam subsistir um mês. E dificilmente alguns conseguiriam subsistir um ano sem emprego. A longo prazo, o trabalhador pode ser tão necessário a seu patrão quanto este o é para o trabalhador. Para o trabalhador. Porém, essa necessidade não é tão imediata. Veja que numa negociação salarial, a classe capitalista sempre leva vantagem com relação à classe trabalhadora. Primeiro porque o parlamento existe em função dos interesses da classe capitalista. Adam Smith diz isso com todas as letras. Né? O parlamento é o comitê executivo, digamos assim, para gerir os negócios da classe capitalista. Isso bem antes de Marx, né, no Manifesto Comunista, falar que o executivo, né, é o comitê para gerir os negócios da burguesia. Então, voltando a Adam Smith, então o Estado existe para defender os interesses da classe capitalista contra o trabalho. Existem leis que permitem os capitalistas se associarem para baixar salário, mas não existem leis que proíbem os trabalhadores. Existem leis que proíbem os trabalhadores se associarem para fazer subir os salários. E numa negociação de longo prazo, ou numa negociação salarial, né, o trabalhador depende do capitalista como o capitalista depende do trabalhador. Mas essa dependência, né, ela é uma dependência muito maior do lado da classe trabalhadora do que da classe capitalista. Por isso é que, numa negociação salarial, a classe capitalista pode, né, fechar ou cerrar suas empresas, as portas de suas empresas, por uma semana, por um mês, por um ano, e consegue sobreviver facilmente, enquanto que a classe trabalhadora, como diz o Adam Smith, não consegue fazer isto. E o Adam Smith ainda vai mais longe para dizer de que lado está o Estado. Ele diz: os patrões estão sempre e em toda parte em conluio tácito, mas constante e uniforme para não elevar os salários do trabalho acima do seu valor em vigor. Acima do seu valor em vigor. Violar esse conluio é sempre um ato altamente impopular e uma espécie de reprovação para o patrão no seio da categoria. Quer dizer, os capitalistas politicamente agem como classe, né? E que, portanto, né, é a classe que determina, né, de que forma cada um deve agir. Com relação aos trabalhadores, as rebeliões, as greves dos trabalhadores, o que é que o Adam Smith diz? Ele diz o seguinte, né, que em tais ocasiões de greve, de rebeliões dos trabalhadores, os patrões fazem o mesmo alarido do seu lado e nunca cessam de clamar alto pela intervenção da autoridade e pelo cumprimento das leis estabelecidas com tanto vigor contra as associações dos serviçais, trabalhadores e diaristas. Então, quando a classe trabalhadora, né, se levanta sob a forma de greve contra os baixos salários, logo imediatamente os patrões chamam, né, os poderes, a força do Estado para agir contra a classe trabalhadora.
parece que o que o Adam Smith está dizendo em 1776, que diz que no parlamento não há leis que proíbam os capitalistas se associarem para levantar salário, mas há leis que proíbem os trabalhadores se associarem para subir salários. Parece que Adam Smith está falando do Brasil de hoje. A reforma trabalhista, né, na qual passou a prevalecer, né, o negociado sobre o legislado, né, uma negociação de classes no Brasil, com um exército enorme de desempregados. Eu não gosto muito do termo, mas eu vou usar. Como setor informal, com mais de 50%, 60% da classe trabalhadora, o negociado prevalecendo sobre o legislado, né, digamos assim, um elemento de empoderamento ainda mais da classe capitalista. Ela sempre levará, né, vantagem numa negociação num cenário deste, como é no caso da economia brasileira e do mundo, né, que segundo a Organização Internacional do Trabalho, nós temos no mundo mais de 1 bilhão de desempregados fora do mercado de trabalho e não há mais possibilidade de incorporar esses indivíduos ao mercado de trabalho, né? Então, no mundo assim, né, em que a legislação trabalhista foi praticamente eliminada e passou a prevalecer o negociado sobre o legislado, né, a ponto de, se o trabalhador entrar em questão com o capitalista, ele deve pagar o advogado caso ele perca, né, a causa, né? Qual é o trabalhador que tem condição de contratar um advogado? Quer dizer, a justiça do trabalho desapareceu, a legislação trabalhista praticamente desapareceu com a reforma trabalhista, né? Portanto, né, o que nós estamos vivendo hoje é muito parecido com o que dizia Adam Smith em 1776. Portanto, Adam Smith é um autor extremamente atual. Mas, bem antes de Adam Smith, John Locke, no capítulo 9, o segundo tratado sobre o governo, diz claramente, né, que, né, a função do Estado é proteger a propriedade privada. Ele diz que o Estado foi criado com o objetivo, né, de cuidar, de defender a propriedade privada. Portanto, Locke diz claramente: o Estado existe em função da propriedade privada, né? Se o Estado existe em função da propriedade privada, né, o Estado passa a ser, portanto, um comitê, né, dos negócios dos grandes proprietários, né? E o Adam Smith vai e complementa com isso. E em 1848, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, o que ele está dizendo já foi dito há muito tempo, né, por outros grandes pensadores, como John Locke, que é o pai do liberalismo político, e pelo pai do liberalismo econômico, pasmem, que é o Adam Smith. Tem um livro que eu gosto muito, que é Locke e o Direito Natural, de Norberto Bobbio, que é um grande estudioso de Locke, né? Ele diz, tem uma passagem nesse livro que ele diz o seguinte: Locke chega a dizer que até mesmo no exército, onde a disciplina é mais severa,
o comandante deve impor aos seus soldados o sacrifício da própria vida, mas não pode retirar-lhes um só centavo do bolso sem cometer um abuso de poder. Aonde chega o direito de propriedade como algo sagrado, né? É preferível, né, sacrificar sob a forma de disciplina um soldado do que lhe arrancar um centavo sob a forma de, digamos assim, de multa, né, por alguma indisciplina que ele tenha cometido. Então, o Estado, né, existe, né, com a função específica, né, e é em torno da propriedade privada, né, que sai, que surge, que se desenvolve todo o direito. Pega o artigo 5º da Constituição brasileira, cujo preâmbulo diz que todos são iguais perante a lei, etc, 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 sem credo de cor, etc, etc, mas está lá, entre os direitos e garantias fundamentais, a propriedade privada, né? E, para encerrar, né, por conta de tudo isso, de todo esse desenvolvimento, a cidadania passou a ser confundida com a propriedade. É cidadão quem tem propriedade. Isso é muito claro em Locke, isso é muito claro em Adam Smith, né? E isso é claro também na cabeça das pessoas. Cidadão é aquele homem, né, para o senso comum. É um sujeito bem vestido, é um sujeito que tem casa, é um sujeito que tem um bom emprego, né, que anda de paletó e gravata. Esses são cidadãos, né? O resto, né, são elementos. Então, encerrando aqui esse rápido desfecho da teoria do Adam Smith, eu estou esperando vocês no próximo vídeo, aonde nós vamos começar com a teoria do valor de David Ricardo, já que David Ricardo abre o primeiro capítulo do seu livro com a teoria do valor. Seria bom que vocês passassem, quem está acompanhando sistematicamente os vídeos, fizesse uma revisão dos vídeos anteriores, que o David Ricardo será analisado, né, à luz do diálogo que ele estabelece com Adam Smith durante todo o percurso do seu livro. Até lá, então.